gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. Sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu, Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São Paulo. O nosso convidado do episódio de hoje atualmente trabalha na equipe da OpenStack, trabalhando aqui na Red Hat conosco. Ele é um engenheiro de qualidade, ele mora na Alemanha, tem uma filha muito bonita, que eu já vi as fotos dela, muito bonitinha a filha dele, e ele adora uma cerveja, e hoje nós vamos falar sobre vários tópicos aqui diferentes, começando pelo fato de que a carreira dele começou na República Tcheca. Então, o convidado do episódio de hoje é o Arx Cruz. Tudo bem, Arx? Opa, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tranquilo, cara. Muito bom que você aceitou o nosso convite. É um prazer estar participando, eu escuto bastante, né? Quando você me convidou, eu fiquei mega animado aqui para poder participar. Pô, valeu, cara. Obrigado mesmo. Olha, nós não nos conhecemos, então um disclaimer do episódio, eu conheço você pessoalmente, tive o prazer de conhecer. Você, na época, estava trabalhando no escritório da Red Hat, lá na República Tcheca. Então, eu gostaria de já começar, talvez, nessa... Não vai ser numa ordem cronológica, assim, não, mas eu gostaria de saber como é que foi que você foi parar na República Tcheca, trabalhando na Red Hat como engenheiro de qualidade. É uma história muito engraçada. Eu tinha acabado de sair de uma reunião. Eu trabalhava numa outra empresa no Brasil. Tinha acabado de sair numa reunião com o meu gerente. Não estava muito feliz com a minha empresa, a empresa atual. E eu encontrei quando eu sentei na minha baia, eu encontrei um daqueles e-mails do LinkedIn falando: empresas como a Red Hat procuram pessoas como você. Aí eu disse: não tô fazendo nada, vou aplicar para ver se vai funcionar. E apliquei sem esperar muito. Aí uma semana depois a recrutadora manda um e-mail para mim falando: olha, a gente viu aqui o seu currículo, gostamos muito, você topa fazer entrevistas? Topa, por que não? Aí marcamos o dia, ela ligou para mim, e aí ela explicou a vaga, e eu expliquei mais ou menos o que é que eu estava fazendo na época, que eu já trabalhava com OpenStack, com Continuous Integration em OpenStack, né? E aí ela falou assim: só tem um problema. Aí eu: qual? A vaga é para a República Tcheca, você tem interesse? Aí eu: só um momento que eu vou perguntar aqui à minha esposa. Aí eu cheguei para minha esposa e disse assim: e aí, República Tcheca, topa? Ela: bora? Aí eu disse: topo sim. E aí o resto foi só os preparativos para assinar contrato e a mudança. Foi um pouco demorada, né? Porque a gente tinha 2 gatos e a gente precisava levá-los. Então a gente demoramos bastante por causa disso. E também porque não era tão simples. Na verdade, não é que não fosse simples. Foi demorado o processo de visto, por conta da gente não conhecer o workflow de gerar o visto, né? Tanto para coletar os documentos no Brasil, que precisavam ser todos verificados, legalizados e super legalizados, né? E aí demorou um pouco, mas começou assim. Mas como é que é o processo? Porque a entrevista então foi em português, foi em inglês, foi em tcheco. Como é que esse processo, já que o trabalho ia ser lá? Quais foram as coisas que você teve que fazer? Conta pra gente essa experiência aí. Como é que é o processo? Talvez tenha alguém interessado em se mudar para a República Tcheca também. Isso aí pode ser útil para eles. Claro. Bom, foi tudo em inglês, né? Com a recrutadora lá da República Tcheca. Basicamente, o primeiro contato que eu tive com ela foi ela me explicando a vaga e perguntando um pouco sobre a minha experiência em determinadas áreas. Logo depois disso, o que eu acho legal na Red Hat, né, nessa área de selecionamento, é que eles não... Você aplica para uma vaga, mas eles verificam se você se você tem perfil para diversas outras vagas. Eles não querem
não aplicam somente para aquela vaga, né? E foi o que aconteceu comigo. Ela acabou me aplicando internamente para mais 3 vagas e eu fiz o processo em paralelo para essas 3 vagas, né? Então foi bem interessante isso, mas todas com o meu perfil. Ah, legal. E me diz uma coisa, você trabalha atualmente no time do OpenStack, né? Sim, eu estava no time de qualidade do OpenStack, né? Do OSPD, que é o produto da Red Hat. E agora eu estou trabalhando no RDO, que é a versão, seria o Fedora do OpenStack, né? Ah, legal. Eu queria te pedir uma coisa então para os nossos ouvintes aí que não conhecem o OpenStack ou que não estão dentro dessa área aí de DevOps, administração de sistemas. Tem como você explicar assim de uma forma bem resumida o que é o OpenStack e para que ele serve, nas suas palavras? Sim, o OpenStack é um sistema de cloud, né? Plataforma as a service, como eles falam. Basicamente é para você gerenciar toda a sua cloud, desde da quantidade de máquinas que você tem no seu, na sua cloud, gerar as máquinas virtuais, load balance, segurança para você segmentar as suas redes e ter a segurança que uma rede não vai acessar outra rede. A parte de billing também, né? Se você for utilizar o OpenStack para vender máquinas virtuais, já tem inclusive alguns serviços que utilizam o OpenStack para isso. Então assim, é bem completo. Hoje eu acho que ele envolve todas as camadas, assim, né? A plataforma as a service, infrastructure as a service, tudo, everything as a service, né? E a gente trabalha, eu particularmente trabalho fazendo os testes, né, para garantir que o produto saia com a qualidade que a Red Hat preza nos produtos deles. Bom, já que você tocou nesse assunto, né, que você cuida aí da qualidade do OpenStack agora, você falou que está nessa, como se fosse o Fedora, né, do OpenStack, você poderia falar um pouquinho mais pra gente? O que você faz exatamente assim para poder garantir a qualidade? Sim, todos os releases, né, o OpenStack tem o OpenStack em si, o projeto, ele já preza bastante pela questão da qualidade do código. Então, nenhum código do OpenStack, por exemplo, entra na árvore do OpenStack sem passar por todos os unit tests. E tem um teste em particular que a gente chama de Tempest, que é um conjunto de testes que testa todos as funcionalidades do que tem no OpenStack. Então, tipo, para você garantir que o seu código está entrando no OpenStack e ele não vai afetar em nada a funcionalidade do OpenStack, ele tem que passar por todos esses, tanto pelos unit tests, aqueles controles de qualidade do Python, né, de lint e flake, mais o Tempest, que basicamente eles pegam uma máquina, instalam o OpenStack nessa máquina e aí roda esse conjunto de testes que vai testar o OpenStack como se fosse em produção, criando, por exemplo, cenários do tipo, você precisa instanciar uma máquina virtual, setar um IP, acessar via SSH a máquina, verificar se ela está pingando um IP externo. Ou, por exemplo, você criar uma máquina virtual, criar um volume, anexar esse volume à máquina virtual, acessar a máquina virtual via SSH, escrever nesse volume, remover esse volume da máquina virtual, criar outra máquina virtual, anexar esse volume, acessar via SSH, verificar se o volume está lá e se o arquivo que você escreveu existe realmente, esse tipo de coisa, né, que o Tempest faz, que é o teste mesmo do OpenStack em produção. Então, ele tenta criar um conjunto de cenários em que você faz esse tipo de workflow, que é o que o cliente normalmente espera, né, quando ele está trabalhando com o OpenStack. E aí eu trabalho mais especificamente nessa área. Então, você trabalha na área, né, de automatização desses testes. Fala para mim um pouquinho sobre as tecnologias usadas, né, o que você está usando, algum framework, que linguagem de programação você está usando para automatizar isso, e de uma certa forma até fala para mim se você já tinha experiência nessa área de automatização. Eu sei que você já tinha experiência em OpenStack, mas na área de automatização, se teve alguma curva de aprendizado.
Ah, sim. O OpenStack é praticamente 100% Python. Tudo no OpenStack é escrito em Python, o que gera algumas controvérsias. O pessoal algumas vezes não gosta muito de algumas performances em Python. Eu já trabalhava com o OpenStack justamente nessa parte de Continuous Integration, não especificamente automação, mas o Continuous Integration, que o OpenStack ele tem, a CI do OpenStack ela é aberta para outras CIs se conectarem nela e fazer os testes, né? Então, por exemplo, a Red Hat, quando alguém submete um patch para o OpenStack, a Red Hat tem vários times da Red Hat que testam aquele patch para verificar se vai funcionar dentro do ambiente da Red Hat, né? Que a Red Hat tem um ambiente que é mais ou menos um ambiente que os clientes da Red Hat utilizam, né? Mais ou menos o setup que os clientes utilizam, e aí eles pegam aquele patch, aplicam, roda o Tempest no environment deles e submetem o resultado dizendo, olha, esse resultado deu ok, olha, esse resultado não deu ok. Por exemplo, o pessoal da Cisco é muito interessado na parte de network, então se submete algum patch para o Neutron, que é o projeto network do OpenStack, eles vão verificar se aquele patch vai funcionar bem dentro utilizando os drivers da Cisco, por exemplo. Então, eu trabalhava testando o OpenStack para a plataforma PowerPC. Então, eu criei o Continuous Integration dentro da minha antiga empresa, né, justamente para fazer esse tipo de coisa. Chegou um patch, você ficar escutando o patch, quando o patch chega, você testar dentro da plataforma PowerPC, né, para ver se vai funcionar aquele patch dentro da plataforma Power. E aí a gente utiliza hoje, né, várias tecnologias, algumas delas criadas especificamente por conta do OpenStack, né? Uma delas é o Zoo, que é um daemon que fica escutando todas as changes do Gerrit, que é o sistema de review que o OpenStack usa. Então, quando você envia um patch para review no OpenStack, esse Zoo verifica que chegou um novo patch, e aí ele envia essa informação para um outro daemon chamado NodePool. Esse NodePool ele vai criar as máquinas virtuais que vão rodar o OpenStack com aquele patch aplicado. Então, quando você submeter um patch, o Zoo pega e fala, opa, chegou um patch, NodePool, por favor, cria as máquinas virtuais, instale o OpenStack, aplica esse patch no projeto X e roda o Tempest. E aí o NodePool roda e manda para o Zoo dizendo, olha, funcionou. Aí o Zoo chega e manda para o Gerrit dizendo, olha, a gente testou aqui e funcionou. Mas tipo assim, você está usando PyTest, tudo isso é checando pelo API, é pela interface gráfica, como é que é? Quando você submete patch, tem um conjunto de jobs que vão rodar. Antigamente esses jobs rodavam no Jenkins, mas eles removeram isso e agora tudo roda direto no Zoo. E cada job ele faz um teste diferente. Por exemplo, tem o job que testa o lint, né? PEP8, os próprios unit tests do projeto. Por exemplo, o Neutron tem os unit tests do Neutron. Ele testa isso também. Então, isso tudo automatizado, né? Então, quando ele roda o Tempest, ele também já rodou verificação de código, se está tudo identado direitinho, se os comentários estão ok, se a documentação está ok, né? No caso, se for necessário a documentação, faz o coverage test para ver se a quantidade de unit tests bate com a quantidade de métodos e funções dentro do código. Então, é bem completo e bem automatizado essa parte. Legal. Dá para imaginar então que esses testes aí demoram bastante para rodar. E aproveitando que você mencionou aí sobre a questão do OpenStack usar Python, eu queria saber o seguinte, eu já li bastante em fórum, tipo Quora, tem muita questão, muita pergunta, o pessoal falando assim, por que será que eles escreveram em Python ao invés de C++ ou Java, né? Porque seria mais, sei lá,
o pessoal acha que é mais performático. Então essas questões geralmente não levam em consideração que a maioria dos gargalos, na verdade, vem do I/O, né? E aí eu queria saber de você o seguinte, você acha que Python está dando conta? E existe algumas outras linguagens aí que são inseridas no OpenStack também, além de Python, ao redor do OpenStack principal, alguma outra tecnologia? E se você acha que o Python está dando conta realmente assim da performance? Eu acho que além da questão da performance, se a gente fizesse um OpenStack em C ou C++, do jeito que o pessoal fala, não teria a quantidade absurda que nós temos hoje de contribuidores para o código. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo tem o conhecimento de C++. Eu, particularmente, eu tenho dislexia C++. Eu vejo um código de C++ na minha frente, o meu cérebro fala, para com isso, não mexe. Né? Então, eu acho que nesse ponto o Python ajuda bastante. É rápido para você desenvolver alguma coisa em Python do que seria se você desenvolvesse C++. E é muito mais fácil de você integrar todos os projetos que existem hoje no OpenStack em Python do que se fossem C++. Né? Então, essa questão de performance eu acho que é mais para as pessoas mais caxias, né? Eu trabalhava com um cara que ele, se demorasse mais de 2 segundos para ter uma resposta de alguma coisa no OpenStack, para ele era um absurdo. Né? Para ele já não era bom o suficiente. Legal, e uma outra coisa que eu ouvi já dizer, eu nunca olhei o código, mas é que o OpenStack ele foi inicialmente construído em cima de Python 2.6 e aí hoje eu não sei, eu queria te perguntar, tá rodando em qual versão do Python, assim, a última versão do OpenStack? Alguns, aí depende, varia muito de projeto para projeto, porque você pensa que o OpenStack é a plataforma. Aí dentro de OpenStack você tem a parte de file system, você tem a parte de network, você tem a parte de computing, a parte de storage. Então, cada parte dessa é um projeto separado. E aí depende dos líderes do projeto, quais são os rumos a seguir. Né? Alguns projetos testam o Python 2.6, o 2.7 e o 3. Eu não sei qual versão do 3 exatamente. Mas sempre houve preocupação muito grande do pessoal em que fosse feito já com suporte a Python 3.0. Então, assim, eu não sei, eu acho que agora já está obrigatório, pelo menos os unit tests já cobrirem o Python 3, mas eles têm realmente essa preocupação. Bem legal, lembrei de uma coisa aqui também que eu li um desses posts aí, é o pessoal falando que um dos motivos, né, pelo OpenStack ter sido feito em Python é que, na verdade, ele surgiu de outros 2 projetos, né, que era o Nebula, da NASA, e o Rackspace Cloud Storage, né, que os 2 foram feitos em Python, então eles se juntaram, e aí o pessoal continuou desenvolvendo em Python por esse motivo. Mas acho que a gente falou bastante de OpenStack já, né, acho que está na hora da gente mudar um pouco o rumo desse assunto. Tá bom, vou aproveitar o gancho então, que eu tenho um outro tópico que eu quero falar aqui. Porque as pessoas que estiveram escutando esse episódio, pode ser que algumas delas vão ainda estar com a pulga atrás da orelha sobre o lance de sair do Brasil e trabalhar no exterior, né? Porque realmente a Red Hat está sempre contratando pessoas, e eu sei que tem muitas vagas que estão disponíveis lá na República Tcheca, né? Principalmente na República Tcheca, que eu acho que, se eu não me engano, é o maior escritório, eu acho que seria o maior escritório na Europa, não é isso, Arx? Isso. Então, eu queria ver o seguinte, você já falou sobre o fato de que você fez parte do processo de aplicou para o trabalho, teve que se mudar para a República Tcheca, né? Você levou sua família, sua esposa e tal. E na última vez que eu tive com você, eu acredito que foi no comecinho do ano passado, não me lembro se foi março ou se foi em maio ou algo assim. E eu me lembro que você estava enfrentando um problema super chato de racismo contra a sua pessoa. E o pior de tudo, não era só contra a sua pessoa, mas contra a sua família. Você pode contar pra gente o que foi que aconteceu? Bom, não é racismo, porque eles não ligam se você é negro, branco, de olho verde ou de olho azul, cabelo escuro, eles não ligam muito para isso. É mais a xenofobia, né? Eles não gostam de estrangeiros. Ponto, né? O fato de eu ser um pouco
mais moreninho, né? Afetou no seguinte, o pessoal olhava para mim assim, esse cara não é tcheco, então a gente não gosta dele. Né? É um lance bem complicado. Eu sou apaixonado pela República Tcheca. A cidade onde o escritório da Red Hat fica não é em Praga, é em Brno. É uma cidadezinha bem pequena se você comparar com outras cidades do Brasil, né? Então é a segunda maior cidade, mas ela é bem pequena. Se você tem uma ideia, em 1 hora de trem você corta a cidade, né? De um ponto a outro, né? O ponto mais distante da cidade. E eu gostava muito eu gosto muito da cidade pelo sistema público de transporte, que é excelente. Eu nunca vi um sistema público tão bom quanto o dessa de Brno. E as cervejas são extremamente baratas, são tão baratas que é mais barato que água. É tão barato que o pessoal criou uma lei que os bares têm que ter uma cerveja não alcoólica, uma bebida não alcoólica mais barata que a cerveja. Então a cidade é ótima, só que eles realmente, o pessoal de Brno, mais específico, eles são um pouco aversos a estrangeiros. Mas uma vez que eles te conhecem, eles são bem amigáveis, né? Estrangeiro e cigano, né? Eles têm um problema sério com ciganos, que os ciganos vivem da ajuda do governo, mas não gostam de trabalhar. E os tchecos não gostam de pensar que eles estão trabalhando para sustentar os ciganos, né? Que eles recebem meio que tipo um Bolsa Família do governo da República Tcheca, né? E eles não são muito de estudar, não gostam muito de trabalhar, mas segundo algumas pessoas me falaram, eles entendem bastante da lei para conseguirem tirar o máximo possível do governo. Então os tchecos têm um problema sério com os ciganos, e aí ficava aquela situação, eles olhavam para mim e falavam assim, são ciganos. Aí depois, com essa questão da crise da imigração, o presidente da República Tcheca ele é totalmente avesso a essa questão dos imigrantes. E aí o clima ficou um pouco mais tenso, né, no sentido que o pessoal começou a achar que nós éramos imigrantes sírios e não queriam a gente lá. E eu já fui... Não fui bem tratado em alguns lugares. Inicialmente o pessoal achava que eu era imigrante, aí quando eu falava que era brasileiro, Brasil, tudo lindo, maravilhoso, então tá tudo ótimo. Mas é chato essa situação. Eu sei que a Red Hat se preocupa muito com isso, e a Red Hat trabalha muito com a prefeitura eu não sei se é prefeitura exatamente o termo que eles usam lá, mas com a administração da cidade para poder tentar mudar essa forma de pensar dos tchecos, né? Mais especificamente da região lá de Brno, porque Praga é muito cosmopolita, então não tem muito esse tipo de problema, eles já são acostumados a receber muitos turistas e tal. Então, eu sei que a Red Hat trabalha bastante nisso. Quando eu estive com você estava até mencionando sobre algumas coisas, né, que aconteceram. Por exemplo, você entrar numa loja e o pessoal ficar te acompanhando, ou até mesmo te seguindo, né, quando você estava no supermercado, numa loja, uma coisa assim. Eu morei 2 anos lá, 2 anos frequentando o mesmo supermercado, e 2 anos os mesmos guardinhas, toda vez que eu entrava, eles ficavam me seguindo, como se eu fosse pegar alguma coisa. Era chato, mas confesso que era melhor do que a situação que a gente estava no Brasil. Não nesse sentido, mas na questão de segurança, né, na questão da criação da nossa filha, a gente se sentia muito mais confortável na República Tcheca do que no Brasil. Só que aí eu comecei a ver que minha filha também é um pouco moreninha, e eu comecei a ficar com medo de ela entrar na escola e passar por algum tipo de problema e eu não saber como lidar com isso, né? Então foi um dos fatores que me fez querer mudar de lá. Mas assim, a cidade é excelente, as pessoas que trabalham, nunca tive problema com nenhum funcionário da Red Hat, todos muito gente boas, a mentalidade diferente, né? Eles, acho que por conta de terem contato com
com pessoas de outros países, eles entendem, né, que tem que ter imigrantes, tem que ter pessoas de fora para poder mudar a situação da cidade, né? E também a economia, né? Move a economia da cidade, porque eu ganhava lá, eu gastava lá, eu pagava aluguel lá, inclusive quando eu disse que eu ia sair do apartamento, a moça disse que talvez tivesse que vender o apartamento, porque ela não tinha condições de manter. Então você vê que move a economia, né? O estrangeiro indo trabalhar lá acaba movendo a economia, né, na cidade. Certo. E então, só para terminar esse assunto, no final das contas, você acabou então se mudando da República Tcheca. Hoje você continua trabalhando na Red Hat, mas morando agora na Alemanha, correto? Isso. Então você mencionou sobre essa crise aí, porque está acontecendo a guerra civil lá na Síria e tem muitas pessoas que estão imigrando, né, saindo da Síria e estão fugindo, procurando asilo em outros lugares. A Alemanha sendo um dos maiores países, eu acho que na Europa, a receber refugiados. Você, então, agora que está morando aí na Alemanha, você sente alguma coisa? Você sente algum tipo de efeito colateral sobre como as pessoas te tratam, conversam com você? Ou você acha que não tem nada a ver, que o pessoal alemão não está passando, não está bitolado com esse assunto? Olha, eu não sinto problema nenhum. A gente sai na rua aqui, todo mundo fala com a gente sai com minha filha, todo mundo olha, sorri, quer brincar com ela. Recentemente teve a questão do atentado que teve aqui numa feira de Natal, mas no dia seguinte, apesar de você sentir um pouco no ar aquele clima de tristeza, né? Mas a vida continua, a gente nunca teve problemas de ser discriminado aqui por ser estrangeiro, e quando a gente fala que a gente é do Brasil, então é tudo lindo, maravilhoso, os alemães adoram brasileiro. Inclusive, nenhum deles vieram me falar sobre o 7-1. Nenhum deles falou, futebol 7-1 a gente ganhou. Nenhum deles veio com essa piadinha. Sempre falam muito bem do Brasil, gostam do Brasil. Aqui tem muitos brasileiros também. E assim, aqui a gente está super feliz, minha família está super feliz. A gente também está mais próximo da nossa família, que minha esposa tem parentes aqui na Alemanha, né? Então era outra coisa que a gente também ficava muito preocupado, porque quando eu assinei o contrato com a Red Hat, a gente estava tentando ter filho. E aí quando eu assinei o contrato, eu falei para minha esposa, vamos dar um tempo agora, porque a gente vai mudar para outro país, a gente não sabe como é que vai ser a vida lá, se a gente vai se adaptar ou não. E aí, quando eu falei com ela, assinei o contrato no dia seguinte eu estava trabalhando, ela me liga, vem para casa urgente que eu preciso falar com você. Aí eu fui agoniado que foi, aí ela me entregou um sapatinho, né, de bebê e disse, estou grávida. Aí eu, eita, e agora? O que é que a gente vai fazer? Então minha filha nasceu na República Tcheca, né? E aí a gente ficava com muito... nós somos marinheiros de primeira viagem, e a gente estava aqui sozinho, sem o suporte dos pais, que normalmente quando o casal engravida, tem o avô, a avó, né, todo mundo fica ali para tentar ajudar, dar umas dicas de como dar o primeiro banho. Eu lembro que minha esposa ficou mega nervosa para dar o primeiro banho, e não tinha ninguém aqui para esse tipo de coisa, né? Nossa filha ficou adoentada e não tinha ninguém para dar um apoio para a gente, um apoio moral assim, né? Era somente eu e minha esposa. Então isso foi algo também que pesou bastante quando a gente se mudou para a República Tcheca. E foi algo que pesou para nossa mudança para a Alemanha, porque aqui ela tem parentes aqui que moram a 2 horas de distância. Então qualquer emergência, 2 horas é muito menos que 30 horas de viagem, né? Bom, Marcos, infelizmente é ruim, né, ouvir que você passou por esses probleminhas assim enquanto na República Tcheca, mas agora sabendo que as coisas estão melhores e que realmente você agora se sente muito mais feliz do que estava lá. Bom, eu particularmente, né, como amigo seu, fico muito feliz, e até foi bom porque fazia um tempo que a gente não conversava, agora você atualizou do seu status, né, atualmente. Bom, sobre a alegria, eu já sei que você gosta bastante de jogar o WoW, né, World of Warcraft, e já vi até algumas transmissões ao vivo de você no Facebook,
Então, o que eu gostaria de saber esse é seu único hobby? Você tem algum outro? Basicamente, o que eu quero saber é o que você gosta de fazer enquanto não está trabalhando, enquanto não está brincando aí com a sua filha ou está com a sua família? Isso que eu ia falar. O meu hobby ultimamente é minha filha, né? Ela tá naquela idade maravilhosa de tá dando falando as primeiras palavras, montando as primeiras frases. Mas é o meu hobby, beber cerveja e jogar World of Warcraft. E agora eu tô na pegada do Overwatch, que também é da Blizzard, né? Então a gente tem um grupo aqui de brasileiros que moram aqui, um casal que mora no Brasil que joga com a gente praticamente quase todos os dias. A gente tem um horário que a gente joga umas 2 ou 3 partidas, né? Basicamente é isso. Meu hobby é realmente o World of Warcraft. É um jogo que eu jogo há quase 10 anos, mais de 10 anos, que é o meu hobby atual. Eu não tenho tempo para nenhum outro jogo a não ser o World of Warcraft e Overwatch no momento. Gostaria muito de ter, mas não consigo. Não tem mais tempo na minha agenda para isso. Bem legal. Eu vou fazer uma confissão que eu não tenho nenhuma habilidade com o jogo, não sei jogar nenhum. E nunca joguei nenhum desses que vocês estão falando. Mas você citou uma coisa aí que eu também gosto, que é cerveja. E eu já estive aí na Alemanha, inclusive, num festival chamado Altstadt. Eu não sei pronunciar direito, mas foi tipo uma Oktoberfest que ocorre aí em Heidelberg. E eu tomei bastante cerveja daí, realmente. Parece que quando você toma cerveja na Alemanha, a cerveja tem um sabor completamente diferente, né? Então, quem nunca tomou cerveja na Alemanha, acho que nunca tomou cerveja na vida. E aproveitando que a gente está falando de cerveja, você comentou que você está com uma ideia aí de experimentar 1000 cervejas diferentes. Então eu queria saber 2 coisas sobre isso. Qual é o número atual, né? Quantas você já experimentou? E qual foi a melhor delas? Bom, as 1000 cervejas é na minha vida, né? Eu pretendo chegar ao número 1000 até onde eu conseguir beber cerveja, né? O número atual são 493 cervejas diferentes, né? Então tô chegando aí na marca das 500. É que aí você começa a ficar mais difícil você achar cervejas diferentes, né? Por exemplo, na República Tcheca eu cheguei a tomar mais de 97 cervejas diferentes, né? Então começa a ficar difícil, né? Depois de 97 cervejas você achar. Tem os festivais locais que eles vendem cervejas de micro cervejarias. É quando eu consegui beber um pouco mais de cervejas diferentes. Só que eu comecei naquela assim, eu vou tomar, eram 13 barracas, eu disse, eu vou tomar cerveja de todas as barracas, né? Eu vou começar da primeira barraca e vou até a 13ª. Aí na primeira tinha 3 tipos de cerveja, eu disse, opa, tomei os 3 tipos. Aí na segunda tinha 17. Aí eu parei na segunda barraca, não aguentei tomar. Porque também assim, eu não sou uma pessoa que consigo beber muita cerveja, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar bêbada. Eu bebo cerveja pelo gosto mesmo, eu gosto de sentir o gosto da cerveja, né, os diferentes tipos. E respondendo a sua pergunta, a minha cerveja, a melhor cerveja que eu tomei, que eu considero uma das melhores, é uma cerveja alemã chamada Weihenstephan Vitus. Por coincidência, a Weihenstephan foi a primeira cerveja diferente que eu tomei, e eu sou fã da cerveja de trigo. E essa Weihenstephan Vitus é uma Bock de trigo que eu conheci no Brasil. Eu fui no bar que eu frequentava em Campinas, quando eu morava lá, e eu pedi a Weihenstephan e o cara disse, não tem. Aí eu disse, mas que absurdo, você sabia que eu vinha pra cá hoje, você não tem Weihenstephan? Aí, tem a Vitus. Aí eu, me traz essa porcaria aí. Aí quando eu bebi, eu disse, meu Deus, como eu não tinha experimentado essa cerveja antes. E aí que a Vitus hoje é uma das minhas cervejas preferidas, junto com a Franziskaner Premium, Royal, desculpa, que também é daqui da Alemanha. Mas as cervejas tchecas são muito boas. São tão boas quanto as cervejas alemãs. Bacana. Então, olha, vamos mudar agora o rumo do podcast. Já chegamos perto do finalzinho. E a gente sempre, quando a gente termina uma entrevista, a gente gosta de bater um papo sobre o Top 5.
Então agora vai ser a hora que nós vamos tentar descobrir quais são os seus livros, filmes e músicas favoritas. E eu vou começar então com essa sessão perguntando para você sobre livros. Você tem um top 5 de livros ou revistas ou gibis ou o que for, coisas assim, leitura, material de leitura que você curte, você continua acompanhando, ou foram coisas que você leu e marcou a sua vida? Ah, sim, sim. É um pouco difícil falar de livros com você, porque eu tento ler 12 livros no ano, você lê 12 livros em um mês, né? Então, mas eu tenho, sim, Agatha Christie, para mim, qualquer livro dela, mais especificamente Os Elefantes Nunca Esquecem e Assassinato no Expresso Oriente, são 2 livros muito bons. Inclusive, Os Elefantes Nunca Esquecem foi o que me fez gostar de ler, porque eu tinha uma prima, meu pai tinha uma biblioteca muito grande, ele era advogado, ele é advogado, ele não morreu. É que agora, na verdade, ele é delegado agora, mas ele não deixou de ser advogado por causa disso, enfim. Então ele comprava muitos livros, né, de tudo quanto é tipo. Na verdade, não foi esse de Agatha Christie que me fez ter gosto pela leitura. Eu não era uma pessoa que gostava muito de ler. Só que aí saiu lá na Bahia uma coleção de aquele cara que fazia composições com Raul Seixas, Paulo Coelho, né? E o primeiro livro que saiu foi o Diário de um Mago. E eu lembro que meu pai ficava discutindo o livro com minha irmã e falando, e eu ficava, mas vocês estão falando de quê? E ele, você não gosta de ler, então não adianta a gente ficar discutindo com você, porque estamos lendo o Diário do Mago, do Paulo Coelho, é um livro maravilhoso. Eu disse, eu vou ler essa porcaria. Aí eu peguei e detonei o livro assim em uma tarde. E aí, quando eles começaram, né, a gente sentava à mesa, ele, você está naquele capítulo que ele fala sobre isso. Eu disse, aquele capítulo que ele fala sobre isso, e faz isso, aquilo outro, não sei o que e tal. Aí eles olharam para mim assim, como assim? Você leu o livro? Eu disse, li agora de tarde. E aí eles ficaram um pouco chateados que eu consegui ler mais rápido que eles, né? E aí acabou que eu comecei a ter um gosto também pela leitura dinâmica. Então eu acabei lendo bastante sobre leitura dinâmica e técnicas para ler mais. Então, Os Elefantes Nunca Esquecem, de Agatha Christie. Eu gostei muito do livro de Paulo Coelho, Nas Margens do Rio Pietra, Eu Sentei e Chorei. O Expressões Regulares, do Aurélio, também está no meu top 5. Fluent Python, que foi que o Eliezer trouxe para mim, né, quando ele visitou a República Tcheca, autografado, então muito obrigado. Está sendo o meu livro atual, né, de leitura. Bom, as revistinhas de quadrinho do Batman, principalmente as escritas pelo Frank Miller, são sensacionais. Eu sou extremamente fã do Batman, assim, de carteirinha. Todas as revistinhas de quadrinho do Batman escritas pelo Frank Miller são muito boas. Já que você falou aí que você é fã do Batman, agora a gente quer saber quais são o seu top 5 de filmes, séries, programas de TV, qualquer coisa relacionada. De filme minha mãe tinha uma locadora de filme, né, na década de 90, então eu crescia assistindo filme. Filmes que que me marcaram muito, Vidas em Jogo, com Michael Keaton. Michael Douglas. Amor Além da Vida é um com Robin Williams, que a esposa dele morre e ele tenta manter contato com ela, e depois ele acaba falecendo também. Só que ele foi para o paraíso, ela estava no inferno porque ela se matou e tal. Então tem uma pegada assim, espiritual muito legal. Matrix, a trilogia, e a trilogia do Senhor dos Anéis também. Foi algo que me fez acabar lendo os livros do Senhor dos Anéis, que eu não tinha lido, achava muito grande. E aí quando eu assisti os filmes, eu comecei a jogar também. Eu já estava jogando World of Warcraft, comecei a perceber que qual era a pegada, né, que tinha muita coisa a ver do Senhor dos Anéis, a questão dos elfos, orcs, humanos e tal, e eu acabei tendo interesse de ler. Eu acho que só.
Ah, legal. Esse Vidas em Jogo, eu não me lembro se eu assisti ou não. Esse Amor Além da Vida também, eu acho que eu já assisti. O Senhor dos Anéis e Matrix são clássicos. Mas pra gente mudar um pouquinho, né? Já que a lista de filme aí foi boa, eu até vou conferir esse Vidas em Jogo. Pareceu ser bem interessante. Vamos agora falar de música. Então você pode falar uma música em específico, uma banda, ou talvez até podcast caberia aqui. Sou uma pessoa muito eclética em relação à música. Eu ouço desde o pagodão que toca na Bahia até Queen. Então, música, eu diria que Bohemian Rhapsody, não sei pronunciar direito, o Og pode me corrigir, que ele tem o sotaque americano dele. Para mim é uma das minhas preferidas. November Rain, mas pela questão essas duas músicas, mais pela questão da história de como as músicas foram feitas, e uma que eu fico assim muito pensativo, extremamente pensativo e um pouco triste, mas eu gosto muito, Hurricane, do Bob Dylan, que conta a história daquele boxeador, né, que foi preso e ele foi condenado por um homicídio, um assassinato que ele não tinha cometido, porque ele era negro e ele era um boxeador famoso. Então, tipo, a música marca muito, principalmente quando eu me mudei para a República Tcheca, eu comecei a ter esses tipos de problemas com a xenofobia. Então, é uma música que me faz pensar bastante, né, e como era como foi a vida desse cara, né? Tem até um filme com ele que eu ainda não assisti, porque às vezes eu fico um pouco para baixo, né, de ouvir essa história, e eu sempre fico postergando assistir o filme da história dele, que é com o Denzel Washington, né? O Denzel Washington faz o papel do boxeador. Falar uma brasileira, Faroeste Caboclo, que foi muito minha juventude, né, curtindo Legião Urbana, na cidadezinha do interior da Bahia. Do Tom Jobim, Águas de Março, que para mim é uma das melhores rimas, né, da música brasileira. Inclusive tem uma história de que o Tom Jobim tinha encontrado com aquele escritor do E Agora José. Os dois se encontraram e o Tom Jobim chegou e fez assim: "Ô, poeta, você poderia emprestar um livro de rimas para poder estudar?" E aí o Drummond virou e falou assim: "Um cara que escreveu Águas de Março não precisa de livros de rima para nada." Né? Então, são meus top 5. Pô, valeu, Arx. Muito boa a seleção, bem variada mesmo, uma mistureba bem interessante, como você falou, bem eclético. Então, eu conheço todas elas, é claro, gostei bastante. Vou então encerrar o nosso episódio, primeiramente te agradecendo por ter encontrado um tempinho aí para conversar conosco, já que você está na Alemanha, a diferença está um pouquinho alta, né, em termos de fuso horário, então eu agradeço bastante. O fato também de você ter uma criança pequena, eu sei como é que é o processo de achar um tempo livre, né? De poder bater papo com seus amigos e deixar a família um pouquinho de lado, assim, né? Só para poder bater papo. Então, realmente, eu aprecio muito o seu tempo, eu quero agradecer. Obrigado por ter compartilhado tantas coisas conosco. E nós vamos depois tentar capturar tudo isso e botar no show notes. E também vou convidar vocês que estão escutando o episódio, eu sei que ficou um pouquinho longo, mas acho que vale a pena escutar tudo. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o que é morar na República Tcheca, como é que é trabalhar num país estrangeiro, deixa o seu comentário pra gente aí, e um de nós podemos tentar comentar, né? Eu moro fora e o Arx também, então a gente pode tentar responder as suas perguntas. E no mais, eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui dos meus copilotos, o Eliezer, o Bruno, e para vocês que deixam comentários sempre pra gente também, muito obrigado. Continue deixando comentários, apareçam no Facebook, pelo Twitter, e até o próximo episódio para todo mundo. Um abraço. Até mais. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama.
mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet.